E vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Liber, esse é o Kitnet HQ e mês de maio tá complicado. Primeiro, acho que a gente já falou aqui, já falei da outra vez, estamos tendo essa situação no Rio Grande do Sul, que acho que está mexendo com a vida de muita gente. E apesar de eu estar aqui em Curitiba, não tem enchente, tá num conforto, a cabeça não tá muito boa, assim, né? Que a gente fica pensando, porra, e o pessoal lá? E o que dá para fazer para ajudar? Então, assim, tô deixando ali na descrição os contatos, Pix de colegas quadrinistas, de movimentos que vocês podem colaborar, se vocês quiserem fazer um depósito, fazer um Pix, fazer alguma ajuda ali, porque esse pessoal perdeu tudo, alagou tudo, perderam. Então, são muitos relatos que a gente vai tendo, assim, que vão sensibilizando e tocando a gente, né? Ao mesmo tempo, né, além disso, aqui no meu mundinho, né, a minha universidade, ela entrou em greve, eu aderi à greve, nós estamos em greve por uma série de questões, desde salariais até condições, investimentos em ensino, né, que é preciso resolver. Então estamos em greve, e greve sempre é um fator de ansiedade, né? Nessa greve, ela veio junto com um período que eu precisava para fazer uma história em quadrinhos, porque eu também, além de ler e comentar quadrinhos, eu faço quadrinhos, né? Então, profissionalmente sou professor da universidade pública, leciono no departamento de design, disciplinas de ilustração, né? Mas, assim, o meu interesse, a minha, vou chamar de vocação, é para os quadrinhos, e eu gostaria de fazer quadrinhos, né? Então, ó, veio a greve, temos o FIC, vamos tentar fazer uma história em quadrinhos para o FIC. E isso já estava gerando uma ideia do que eu poderia fazer, só que eu não vou conseguir terminar a tempo para o FIC. Então, talvez para a frente eu faça um vídeo sobre como não fazer uma história em quadrinhos, que é algo que eu tenho experiência. Mas enquanto esse vídeo não chega, né? Todo esse contexto aí é para explicar que, se você está acompanhando aqui o canal, se você tem acompanhado aqui o meu trabalho, final do mês eu costumo fazer leituras do mês, né? E eu estava conseguindo manter um ritmo de leitura bem alto, só que com isso tudo que falei, todo esse contexto, né? Greve, enchentes no Rio Grande, tentativa de fazer uma história em quadrinho, de me dedicar ao trabalho e produzir alguma coisa para o FIC. Tudo isso daí gerou que eu fui ler o meu primeiro quadrinho de maio ontem, dia 15. Foi a primeira vez que eu sentei para ler alguma coisa, que eu parei para ler alguma coisa, que eu parei tipo assim, ó, sossega um pouco a cabeça, vamos. E daí o que foi que eu escolhi para ler, né? Você já sabe, você já viu o encarte, já viu o título do vídeo, você já sabe o que é, né? Um pequeno assassinato do Alan Moore, que foi lançado em 2017 aqui pela Pipoca e Nanquim. Essa é a edição de 2017. Eu e o companheiro Escama já tínhamos feito um vídeo sobre esse quadrinho, que está disponível no final desse vídeo aqui. Eu vou deixar ali no card se você quiser conferir. Então isso aqui se trata de uma releitura, né? E foi uma releitura muito interessante, sabe? Assim, foi bem. Então eu vou tentar fazer aqui agora um truque. Geralmente eu fixo a câmera, né? Mas hoje eu vou brincar de cinegrafista amador. Vamos ver se isso aqui fica bom, né? Só precisamos da nossa câmera. E vamos filmar aqui. Então, aqui a gente está vendo a capa, né? O Pequeno Assassinato. A gente vai abrir essa obra, folha de guarda, né? Abertura, tradução da Marília de Toledo, né? E aqui tem um prefácio que depois eu comento. E daí nós vamos ter a história desse homem publicitário aqui. Puxa vida, como é que era o nome dele? Timothy Hole, né? Então, publicitário, né? Vamos virar aqui para fazer sentido, né? Tem que ter o vertical, horizontal, né? Mas aqui estão as imagens. Olha que não, acho que eu vou fazer tudo no vertical, depois eu me viro na edição, né? Então provavelmente você está me vendo e talvez esteja vendo a tira da história ocupando algum espaço aqui da tela, né?
Mas eu vou falando e vou mostrando. Então, começa com um avião. Essas cores aqui, essa página, eu acho muito legal, porque já te dá uma ideia da arte que nós vamos ter nesse livro, a arte do Oscar Zarate, né? E aqui, vermelhos, laranjas, azuis, cores quentes, cores frias, né? Dá um contraste legal, é uma imagem vibrante e ela carrega muito das imagens dos anos 80, né, gente? As imagens que a gente tinha. Eu me lembro muito, vendo essa combinação de cores, eu me lembro da Animal, me lembro de outros trabalhos, assim, porque aqui o que você tem é uma época pré, né, final dos anos 80, começo dos anos 90, é uma época pré-computação gráfica. Então o pessoal fazia como? Se queria variar, vamos pintar com aquarelas, vamos pintar com rotuladores, vamos pintar com acrílicas. Muita aguada aqui, né? Muita transição suave de tinta, né? Aqui está o nosso amigo Timothy, né? Então essa aqui vai dando para nós a ideia do tipo de arte que você vai ter, a arte que o Oscar faz, né? E é lógico, esse também é o trabalho de Alan Moore, né? Então temos uma questão de texto e é muito legal porque não é uma história de super-heróis, não é uma história de magia, não é uma história de, oh, meu Deus, os feitiços, realidade. Não, é a história de um rapaz que é publicitário e no final aqui, né, tem mais textos, tem uma pequena entrevista, né, feita pelo Jaime Rodrigues, né, com os dois autores. É material de mais de 20 anos atrás, né? Foi feita em 2002, 2003, teve edições, né? E tem comentários aqui sobre como essa história foi feita. E o que aconteceu? Eu te dei todo esse contexto do início, porque é uma releitura que eu fiz. E daí ela tá batendo muito com o meu momento. Porque esse publicitário, são 4 partes aqui na história, né? 4 capítulos que cobrem a trajetória de vida, a biografia dele, né? Do Timothy Howley, né? Ou Howley, como ele mesmo fala, né? A pronúncia em inglês e tal. E ele tá em Nova York, ele é um publicitário bem sucedido, tá caindo o comunismo, né? Tá caindo o muro, né? Então, a ideia é que ele vai ir para Moscou fazer propaganda de um refrigerante para os russos, né? Então é o capitalismo chegando, né? Finalmente, o capitalismo rompendo barreiras e tal. E é um livro que vai falar sobre essas questões, né? O capitalismo, o socialismo, né? Eles comentam aqui, né? Tanto o Oscar quanto o Alan Moore comentam que o nosso personagem Howley na juventude foi um socialista, né? Então a gente vai ver ele tá se despedindo do pessoal de Nova York, ele tá indo lá para a Rússia, só que antes dele ir para a Rússia, ele vai parar um tempinho na Inglaterra, que é o país dele, vai visitar os pais, vai visitar a cidadezinha de onde ele nasceu, em Sheffield, né? E o que acontece é que ele faz uma festa, né? Nessa festa, os colegas dele pegam um quadro com ovinhos que ele tinha, eles acidentalmente quebram esse quadro, ele diz que tudo bem, não era nada sério, era uma coisa que ele tinha de infância. Aí depois que o pessoal vai embora, ele cata esses pedaços, né? Ele tá lendo Lolita, do Nabokov, que tem aquela coisa do desejo proibido, o desejo condenado, né? O desejo pedófilo. Então é um lance pesado, assim, tem um lance aí de provocação nessa coisa do desejo, né? O desejo que a gente não deve ter, né? E ele tem um sonho que vai guiar, logo aqui no começo, né? Esse sonho aqui mostra duas pessoas caminhando, talvez um pai e um filho. A essa distância, não dá para dizer nem se é um pai e um filho, que nem ele fala, né? Vítima e pedófilo, né? Então tem essa coisa da criança que a gente vai ver no desenrolar da história. Eu preciso te avisar já que esse é um vídeo com spoilers, tá? Então eu tô te apresentando aqui a história, eu tô meio que contando, tô fazendo os comentários, mas ele tem spoilers. Minha dica, se você quer ver um trabalho adulto do Alan Moore, um trabalho que está fora dos padrões do Alan Moore, você vem e compra e lê esse livro e tem uma experiência que é literária. Não é gente com cueca por cima da calça, não é magia, é um trabalho completamente diferente do Alan Moore, tá? Tem simbolismos aqui,
tem fantasia, mas está tudo mais num campo de arqueologia, das memórias que cada um tem, das significações, das metáforas, do que efetivamente de pirotecnia super-heroística ou sobrenatural, tá? Então, vou seguir aqui, eu vou ir montando a história e contando, porque foi uma experiência que eu tive como leitor de reler esse trabalho. Eu não lembrava dele muito bem, né? Então você começa com esse sonho que ele vê de longe, esse pai e filho, esse pedófilo e vítima, ou seja lá o que for caminhando, e de repente um raio cai sobre eles e só um sobreviveu. Quem sobreviveu? Esse sonho aqui vai ser importante porque o nosso amigo, ele vai começar a ser assombrado por uma figura infantil, né? Que com o passar da história nós vamos descobrir que na verdade é ele mesmo, né? É um fantasma da infância. Então, tem uma hora que ele está dirigindo o carro de volta para casa, depois de uma noite no bar, o menino se cruza no meio do caminho, ele se assusta, ele quase morre com o carro, né? Quase sai fora da ponte, quase cai, né? E ele vai para casa, né? Quando ele chega em casa, ele vai começar a ser assombrado por esse menino que vai aparecer no aeroporto, né? Então ele tem um incidente na alfândega, e daí tem um menino, tá lá, ele tenta alcançar esse guri. E toda essa relação, esse primeiro capítulo, gira em torno do aeroporto. Ele tá já no avião e a gente vai vendo pelo texto e por uma série de flashbacks, vamos chamar assim, como ele chegou ali no avião, quem ele é, o que ele faz, então ele é publicitário, etc. Né? E ele fica essa imagem instigante do garoto, né? E daí terminamos com ele decolando para a Inglaterra. Daí depois estamos em Londres. Os anos que aparecem aqui são os anos da vida, das etapas de vida do Timothy, né? E você vai vendo ele chegar em Londres e tal. Então é, digamos assim, sei lá, 1990 que essa história se passa, né? Mas a gente vai revendo, vai conhecendo a amante dele. Então primeiro nós vemos a amante que levou ele ao divórcio, né? Aí vamos vendo a formação dele, vamos vendo ele no presente caminhando por Londres, né? Colagens fotográficas, a pintura do Oscar por cima. A arte do Oscar, para mim, ela é competente. Eu não sou um apaixonado pela arte dele, mas eu acho que ele manda muito bem e que casa muito bem com essa arte, com essa história, né? E daí você vai ver que o flashback aqui é como se ele tivesse, provavelmente ele colocou, né? Ele fez a pintura, que é vívida, e colocou provavelmente um papel por cima, um papel translúcido que dá essa aparência mais opaca, né? Mais pastel para a pintura, no caso dos flashbacks, né? Então a gente vai acompanhando ele, o menino vai assombrando ele, né? Vai levando ele para situações perigosas, né? E eu tô contando aqui a história, mostrando o álbum, e a gente, vou pular aqui algumas partes para não dizer que entreguei tudo, mas a gente vai conhecer cada capítulo uma fase da vida dele, né? Do Timothy, ele vai revisitar a casa dos pais, ele vai relembrar da esposa dele, vai relembrar por que ele fez o divórcio, vai lembrar dele como estudante, né? Vai ver foto dele como artista aos 18, 17 anos, né? E vai se lembrando de coisas e nessas ele acaba descobrindo, né? Que a figura que está assombrando ele é ele mesmo, né? E ele vai seguir, e ele vai lembrar uma história daí. Vai lembrar uma história que ele tinha de infância, que ele lembrava de que ele pegou insetos e colocou num potinho de vidro e enterrou os insetos vivos. Ele conta essa história umas 2 vezes ao longo, né, do livro, né? E daí ele fala que ele foi para casa, mas que ele foi acometido por remorso, e daí ele volta para desenterrar os insetos, né? Volta correndo e desenterra os insetos e tal. Só que daí ele começa a considerar que talvez ele não tenha voltado, que a memória dele enganou ele, que ele deixou aqueles animais lá, que foi o primeiro ato de perversidade dele. E revisitando os lugares, né, ele vai voltar para o lugar onde ele supostamente teria enterrado esse pote e vai encontrar esse pote. E aqui entra, digamos assim, o realismo mágico da coisa, porque a gente não sabe se é um delírio dele, um devaneio, um sonho, mas o pote é muito maior do que ele lembrava, né? O pote está brilhante, e ele abre o pote, e todos os insetos que ele tinha enterrado saem. Então, o que a gente está tendo aqui? Isso aqui daí é o prelúdio do confronto final dele com a imagem infantil dele, né? E eles vão se confrontar, e ele vai se lembrar do sonho que ele teve, e na manhã seguinte ele vai acordar, né? Vai caminhar, né?
E daí depois o próprio Alan Moore termina aqui a história, olha só quanto spoiler, né? Termina aqui a história e daí vem. Acho que a melhor das análises que a gente vai ter são os comentários do Alan Moore e do Oscar Zarate aqui no final, né? E acho que já posso parar aqui com a nossa câmerazinha, né? Mas o que eu acho legal é que, para mim, me pegou muito, porque é um homem que está em crise, um homem que está repensando a sua vida, a sua situação, as suas escolhas, né? E daí ele precisa olhar para trás e ele tem angústias, ele está inquieto, ele tem questões a resolver. Ah, mas como são essas? Daí entra a tua leitura, daí entra tu pegar esse livro e ler ele, ver que essas situações vão ressoando para você. A história foi proposta pelo Oscar Zarate. Era o Oscar Zarate que chegou para o Alan Moore e falou: quero fazer uma história com uma figura adulta e uma figura criança. Né? E tanto o Alan Moore quanto o Zarate vão trocando ideias. O Alan Moore deixa isso aqui claro. Isso já tinha chamado para minha atenção naquele Monstro do Pântano, né? Gravei um vídeo aqui, coisa de umas semanas atrás, porque eu reli todo o Monstro do Pântano do Alan Moore, e o que me impressionou foram os materiais extras, né? Em que os desenhistas, o John Tottelbaum, o Stephen Bisset, contavam sobre como foi a experiência de trabalhar com o Alan Moore, e como que o Monstro do Pântano não é só do Alan Moore. O Monstro do Pântano é de todas as pessoas envolvidas ali, né? O Bisset, o Veidt, acabei de falar o nome dele, esqueci. Tudo bem, me perdoem, eu sou um velho. Né? Mas enfim, né? Toda aquela equipe ali envolvida contribuiu para fazer o Monstro do Pântano ser o que ele é. Não foi só o Alan Moore. Né? E o que eu acho bacana do Alan Moore, e daí nesse texto que tem aqui no final, é justamente esse aspecto dele. Né? Ele recém tinha tido a briga dele com a DC, recém tinha se desligado, tinha começado a conversar com outros artistas, ver outras possibilidades, e ele faz junto do Oscar, e esse álbum tem muito do Oscar, né, pelo tema e tal. O Alan Moore foi convidado, o Alan Moore participa, né? Acho que tem muitas coisas do Alan Moore aqui. A memória de enterrar os insetos vivos é do Alan Moore, mas ele mesmo enfatiza que é uma obra de ficção, não é uma autobiografia. Mas é isso que eu fiquei fascinado com esse livro agora nessa releitura, né? Porque eu tô passando por esses dias, como eu contei para vocês o contexto geral, né? Ah, criação, trabalhar com quadrinhos, os nossos desejos, os nossos anseios e as nossas falhas, né? As nossas não realizações, né? Os nossos demônios imaginários que nos acompanham pela vida. Então, reler esse livro, que é um livro, digamos assim, de uma análise, né? Um cara que começa a fazer uma viagem, ele começa a revisitar os caminhos dele, a rever com outros olhos os relacionamentos que ele teve, as escolhas que ele fez, né? Então, acho assim que dependendo da época, a primeira vez que eu li esse livro, vou deixar no final do vídeo aqui o link para você ver meu comentário com escama, eu tive uma impressão, mas agora, nessa segunda vez, ele me impactou muito. Assim, eu achei ele muito legal. Então, li ontem e estou falando dele aqui hoje no Kitnet. Então tem essa questão de você reler trabalhos, reler em outra época da tua vida, reencontrar obras e se rever nelas. Então, para mim, foi bem impactante. É lógico que esse é um vídeo bem subjetivo, né? Eu estou falando aqui das minhas impressões para com esse livro e etc, etc, né? Mas eu acho que é pertinente, cara, porque uma das coisas que tem com quadrinhos, eu tô vendo a nossa comunidade, eu tô vendo esse evento que tá tendo essa tragédia lá do Rio Grande do Sul, né? Vamos ter o FIC na semana que vem, estarei embarcando para o FIC, vou encontrar os amigos lá, vamos, né? Vamos ver o que a gente apronta lá. Tem tudo isso aqui, mas como é que eu vou dizer assim, cara? É um subjetivo aqui, né? É um jeito como a gente leva. Tem um coletivo, mas tem uma hora que você tem que se fechar, né? O quadrinho, você conhece muitos amigos, você não faz um gibi sozinho, né? O Oscar e o Alan Moore fizeram esse livro, tem outras pessoas contribuindo aqui, tem trabalho de tradutora, né? A Marília, aqui como o Érico Assis gosta de falar, né? Que a gente teve o trabalho da Marília Toledo, que trouxe esse livro pra gente, né? Tem o trabalho de uma série de gente, sempre tem um coletivo, mas é curioso que na hora que você senta para ler um gibi, você tá sozinho, né? É uma experiência muito intimista,
Porque você não tem alguém do teu lado comentando, você não tem, você pode sentar no teu quarto, fechar a porta, se debruçar na cama, que era o que eu fazia anos atrás, né? E você mergulha e você entra nessa história como você entra num livro. Não é um filme, né? Não é um filme que vai depender, que vai mudar, né? Ah, eu tô vendo no cinema, com gente com o celular aceso, gente mascando pipoca, gente conversando, ou tô vendo numa sala vazia, vasta. São momentos diferentes, impressões diferentes que a gente vai ter com os filmes, mas os quadrinhos geralmente é difícil você ler um quadrinho com alguém do teu lado, a não ser que você esteja lendo para o filho e tal, que é uma outra experiência. Mas geralmente a leitura é algo bem particular, é você e o texto aqui. É você e o produto de todo esse trabalho coletivo. E como você se apropria, como você viaja por esse meio, né? Para mim, a história aqui do Timothy Howley foi bem. Eu me projetei muito nele, eu me identifiquei muito com ele. Eu acho que a trajetória de você olhar para trás. Eu estava revendo ontem, depois de ler esse livro, fui, achei álbuns de fotos, né? Fotos da minha infância, fotos de quando eu tinha 1 ano, há 5 anos, e daí vou visitar já meus pais esse final de semana, quero ver mais fotos, quero conversar com eles, né? Sabe assim, você fazer uma pequena arqueologia da tua própria vida, com tudo que você caminhou até aqui, né? Então foi um livro que inspira um pouco, assim, sabe? Às vezes é você olhar um pouco para dentro, assim, você organizar a tua casa, que é aqui dentro, né? A cabeça da gente, o nosso palácio mental, assim. Então foi um livro, foi uma leitura muito legal de refazer, né? E eu falo isso tudo, tem esse subjetivo, mas você vai ler aqui os comentários do Moore e do Zarate, você vai ver que tem, não é só isso, né? Tem todo momento histórico, a queda do Muro de Berlim, a abertura da Rússia para o fim da União Soviética, né? A abertura dos países comunistas para o capitalismo, né? Essas mudanças, essas separações, esse se olhar e ver o que, que você é, o que, que você defende, o que, que onde que você tá, né? O que, que te move, como é que é? E como que isso tudo vai mudando, vai se transformando, os pequenos assassinatos que a gente vai cometendo, né, na nossa vida, né? E ao mesmo tempo que você mata, você renasce, né? O relâmpago cai, quem que sobreviveu, o que que vai ser agora, né? Se você for pegar, leia os comentários finais do Alan Moore. Eu acho que tem muita coisa aqui que eu tô falando, mas que estão ali no texto dele, assim, de interpretação, de intenção da história, que vale muito a pena ver. Meus jovens, muito obrigado pela sua atenção. Agradeço a sua audiência. Se você gostou, dá aquele like, né? Não esqueça de olhar embaixo, né? De colaborar com o pessoal do Rio Grande do Sul, que eu acho que isso é uma questão que a gente tem que sempre lembrar, né? E quem for no FIC semana que vem, nos vemos no FIC semana que vem. Eu estarei lá com o pessoal, com a minha companheira, com a turma do Balbúrdia, o Gelson, Maria Clara. Vai ser muito legal rever vocês, conhecer vocês, conversar com vocês. Valeu, galera. Se cuidem e até a próxima.